Um homem foi morto por bala perdida, gente, em Madureira, ali na zona norte do Rio de Janeiro, durante uma operação da Polícia Militar. Para piorar, a família não consegue remover o corpo do hospital para o enterro. Então nós vamos conversar ao vivo, lá da porta do hospital, novamente com ela. Ô, Fabi, é aquela situação. O corpo está aí, tem que ter um registro na delegacia para que o pessoal do hospital possa chamar o Rabecão chegar aí e levar o corpo lá para o IML. São trâmites burocráticos que, infelizmente, a família tem de enfrentar e fica sofrendo, esperando que alguém resolva alguma coisa. Não é isso, minha amiga? Novamente, bom dia. Bom dia, Caio. Um dia, né, desde ontem, na realidade, 2 dias já de muito sofrimento para essa família. O corpo, né, do Antônio Carlos foi trazido para cá ontem. Já chegou sem vida, né? E a família está esperando até agora uma liberação, porque o corpo, nesses casos, né? Ele foi morto com tiro nessa violência aí do Rio de Janeiro. Tem que ser levado para o IML, tem todo um trâmite ainda mais especial, o trabalho dos legistas, né? Também para entender como é que foi o disparo, de onde que partiu, todas essas informações, inclusive, a família está querendo saber, né? Esse combate aconteceu ontem na Serrinha. Os policiais de Rocha Miranda estavam numa operação contra roubos de cargas e também de veículos. E segundo a informação da Polícia Militar, do comando, esses policiais foram recebidos a tiros. Eles revidaram e nisso, ali próximo à comunidade, na realidade em outro bairro até, que é Engenheiro Leal, estava o Antônio Carlos. Ele acorda cedo, tem o costume de passear com os cachorros. A esposa tinha saído também para ir numa policlínica ali local, uma clínica da família. E ele estava esperando essa esposa até comprar um pão. Tinha encontrado com a esposa ali no caminho, a esposa estava voltando porque essa unidade de saúde foi fechada por conta dessa violência, desse tiroteio todo, por conta da segurança, mas o esposo, infelizmente, foi atingido por esse tiro. A gente está aqui na companhia do Diego, vou chamar o Diego aqui, Diego Lima. O Diego está desde ontem, né, acompanhando toda essa situação, uma situação foi super inesperada, ninguém esperava que isso fosse acontecer, né? E o corpo do pai do Diego está aqui desde ontem e a família está passando realmente por muitas dificuldades, sem saber até agora quando que vai poder enterrar o corpo do pai, né, Diego? Boa tarde, eu sou o Diego, filho do Antônio Carlos, que faleceu ontem. Então, foi uma troca de tiro. Meu pai tinha uma rotina diária de levar o passarinho para passear, os cachorros. E numa dessa, minha mãe foi na clínica da família e sempre ele que leva. Mas minha mãe, a clínica estava fechada e minha mãe voltou. Disse que voltou, minha mãe desceu para comprar pão e ele ficou aguardando ela. Numa dessa passou o águia dando tiro e começou aquela intensa troca de tiro. E meu pai, infelizmente, quando começou a correr, tomou um tiro aqui na lateral, vazou e assim. Aí veio a óbito, o rapaz que estava do lado lá já socorreu no meio do caminho. E assim, e aqui a gente está nesse perrengue aí desde ontem. Já fomos na delegacia ali do lado, já voltamos, eu e meu tio já ligamos para a ouvidoria, mas só daqui a 12 horas que pode dar o repasse. E assim, só tem um rabecão para distribuição, para recolher todos. E meu pai já está mais de 24 horas aí, 24 horas fez 7 da manhã e 8 minutos. E assim, já tem muito mais, vai para quase 30 horas que meu pai está aí, a gente não tem resposta, uma porção de gente ali sem fazer nada, sem dar informação, e a gente fica igual ping-pong, para um lado e para o outro. E assim, a vida do meu pai não vai... Quem vai trazer de volta? Então, a gente sabe que tem um culpado, mas não é o momento é de sepultar meu pai, deixar todo mundo, já basta a dor pela perda. E assim, mais um sofrimento para enterrar meu pai, pelo menos um enterro digno. Aí sai daqui, ainda vai pro ML, sabe lá só Deus quantas mais horas vão ficar lá, entendeu? Aí meu pai veio a falecer na terça-feira. Vai enterrar meu pai quando? No sábado, domingo. A gente só quer focando aqui, por favor, quem puder ajudar a gente, que faça esse... a favor aí, a gente vai ser muito grato que possa pelo menos tirar meu pai aqui para acabar logo com esse sofrimento, por favor. Caio, família é vítima dessa violência aqui no Rio de Janeiro e agora sem saber, né, quando que vai poder enterrar o corpo do pai. O Diego está aqui muito abalado, muito sentido. E no meio dessa
questão toda tentando resolver ainda essa burocracia, né? Esses trâmites, Caio. Com certeza. Olha só, Diego, eu vou falar aqui no ar agora, mas o trâmite é sempre assim. Assim que o hospital fica sabendo da morte da pessoa, imediatamente eles avisam a Polícia Civil para que a Polícia Civil possa entrar em contato oficialmente, claro, lá com o pessoal de remoção, para que o corpo do seu pai seja levado daí até o IML e nos trâmites que vocês terão de resolver lá, para o corpo do seu pai ser resolvido. Então eu peço agora, por favor, a direção do hospital, atenção Secretaria Municipal de Saúde, a gente está pedindo aqui de forma, sabe, sem brigar com ninguém, vamos ajudar o rapaz, porque o pai dele morreu ontem. Já tem basicamente 24 horas que o corpo está aí. De acordo com a família, essa comunicação ainda não teria sido feita. Se já foi feita, por que até agora, o Rabecão ainda não foi aí para poder pegar o corpo do pai dele e levar o corpo para o Instituto Médico Legal? Meu amigo, quem era seu pai no dia a dia? Eu via que o seu pai, ele saía ali com um cachorrinho, com um passarinho no dia a dia para se exercitar, para levar o bichinho na rua, né? Achando que não passaria, não poderia ser vítima da violência e, infelizmente, amigo, seu pai acabou sendo vítima da violência. Você percebe aí a imagem dele no ar, ele está emocionado, não sei se ele consegue responder. Se ele não conseguir, ô Fabio, vem pra cá, mas você consegue me dizer quem era o seu pai, esse homem, esse paizão seu? Quem era esse homem, amigo? Ô, Caio, meu pai era uma pessoa maravilhosa, tinha os defeitos dele como todos, mas a gente tinha o hábito de se reunir sempre, estar sempre junto. E assim, eu só tenho coisas boas a falar dele, entendeu? Ele era o pilar da casa, então esse pilar foi retirado, então assim, é uma parte minha que foi retirada, não só minha, como da família, da minha mãe, do meu irmão, do meu sobrinho. E assim, pra gente recomeçar de novo, eu sei que vai ser difícil, mas a gente vai ter que recomeçar. Esse era uma pessoa maravilhosa, era pouco de ir pra rua, não ficava, ia só dar o passeio dele com os cachorros e com o passarinho, gostava de soltar a pipa dele, essa era a rotina dele. Quando tinha o serviço dele, ele ia, fazia, que era diário, mas tinha horário, gostava de soltar a pipa dele, esse era um cara maravilhoso, não tenho o que falar. E assim, ficava mais dentro de casa, teve essa morte trágica, a gente esperava. Eu dormia com o telefone ligado, esperando uma notícia, assim, que ele poderia ter qualquer outro acontecimento, menos morrer de bala perdida na porta de casa. Meu Deus do céu, e o né, pior cara? É que, assim, meu sobrinho sempre morou com ele desde os 3 e ontem aqui o garoto que foi um dos que estavam dentro do carro com ele socorrendo, perguntando o que ia ser dele agora, entendeu? Então, assim, por mais que a gente tenha que ser forte, a gente tem que dar mais atenção nisso, entendeu? E assim, o sofrimento vai sempre existir, a gente vai querer seguir em frente, que é necessário, mas a gente precisa acabar com esse sofrimento primeiro para dar o segundo passo. O primeiro passo é tirar meu pai daqui, o segundo ir para o IML, que é outro trâmite também horrível, e depois o sepultamento. Então, dali que a gente, em diante, que a gente vai seguir nossa vida, entendeu? Não, com certeza eu consigo entender. Tá difícil, tá. Mas meu pai era um cara sensacional. Eu consigo entender o que você estava falando. Meu pai era um cara sensacional, porque, entendeu? Quando você falando do seu pai agora... Não fazia mal a ninguém, tinha boca e não falava. Você falando do seu pai agora, aquele homem que sai de casa, leva o cachorro para passear, leva o passarinho, que cuida de uma outra criança como se fosse filho, como você disse agora aí, porque o alicerce familiar é isso. Justamente para poder ajudar a outras pessoas da família, de repente, que não tem condições de dar educação e tudo mais, você acolhe, né? Para poder ajudar todo mundo ali. Carregosa, é um momento difícil, porque essa operação na Serrinha que acontecia, infelizmente, teve o pai dele que foi baleado, mas era uma operação necessária ali, porque os bandidos vieram para a pista para roubar e quase tiraram a vida do delegado Dr. Silvino. Ou seja, bandidos vindo para a pista fazer isso. No final das contas, a gente sempre fala, eu falo, Isabelle Benito fala aqui, é sempre quem não tem nada a ver com a situação, Carregosa, que acaba sendo vítima da violência e acaba perdendo a vida.
Sim, a gente vive uma situação que as pessoas se tornam refém da própria cidade onde vivem, né? E isso é muito grave. O Rio de Janeiro tem uma situação meio peculiar em relação aos outros locais, que aqui a gente tem uma situação quase de faroeste. E faroeste é isso, é bala para tudo que é lado, é gente que não tem nada a ver tomando tiro. Então a gente tem que entender mais ou menos por que isso aconteceu, né? Porque isso é um processo histórico, né? Da noite para o dia que isso acontece, e quais são os mecanismos que a gente tem que ter efetivamente para tentar mudar essa realidade. E aí a gente tem algum problema, porque nessas horas todo mundo vem com uma solução mágica, que é aquela solução que é quase tirar um coelho da cartola. Mas, assim, historicamente, todas as referências que a gente tem de história e voltada à segurança pública, você tem que ter ocupação policial. Então, assim, obviamente nessas horas sempre vai falar, tem que ter educação, tem que ter cultura. Isso é óbvio, você tem que ter, até porque isso é dignidade para as pessoas que vivem em comunidade. Mas tudo isso não acontece se você não tiver efetivamente uma ocupação do Estado para não competir, mas para se impor em relação a grupos criminosos violentos que estão dentro de uma localidade. E a forma que isso acontece é pela polícia. E aí a gente tem que trabalhar como essa forma que a polícia atua, ela tem que ser de forma efetiva. A gente não pode negar que, infelizmente, a realidade do Rio de Janeiro, como eu disse, de faroeste, já provoca confrontos de cara. Isso é um problema. Agora, como a gente tem que minimizar esse tipo de situação e como você força os criminosos, porque o errado na história sempre é o criminoso, e você força os criminosos a reduzir essa violência, ou seja, com a presença policial e reduzir esses confrontos. Esses são os mecanismos que têm que ser trabalhados, porque senão a gente vai ficar toda semana noticiando gente que morre de bala perdida. E é uma tragédia cotidiana nas famílias, sabe? Deixa eu chamar novamente a Fabi. Fabi, a pergunta é a seguinte: mandei mensagem agora para o secretário municipal de saúde, Sorães, para pedir ajuda a ele. Até botei ele, eu via ligar para ele aqui e botar aqui no ar, para ver se ele conseguia pedir alguém para dar uma olhada para a gente conseguir ajudar essa família. Agora, Fabi, é aquilo que a gente fala, a violência nessa região aí da Serra e Madureira, ela não é de hoje que ela acontece. A gente precisa ter um policiamento ostensivo ali. Precisa ter ações da polícia para evitar que outras pessoas sejam assaltadas, roubadas e mortas? Precisa. Só que a gente também não pode deixar que famílias que sejam vítimas da violência, que fiquem aí, na porta do hospital, sem ter ninguém para dar um auxílio, dizendo, a gente está ligando para tal local, a gente está pedindo para o seu pai o corpo dele sair daqui. Desse jeito, Fabi, não tem como. Verdade, Caio. Acho que semanalmente a gente fala de bala perdida aqui no Rio de Janeiro. São muitas vítimas e há de se ter, sim, algum tipo de trabalho, né, do governo, do Estado, para assessorar, acompanhar essas famílias, porque elas já ficam atordoadas por uma violência abrupta dessa, né, extrema, já perde um ente da família dessa forma tão estúpida, tão violenta, e depois ainda passa por todo esse suplício, né? Então precisa de alguém realmente, o Estado acompanhando as vítimas, as famílias aí cariocas. Agora, a gente vai falar aqui o posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde. A direção do Hospital Municipal Salgado Filho informou que o óbito do senhor Antônio, como a gente falou, foi comunicado ontem à Delegacia de Polícia Civil da área, a quem cabe, segundo aqui a Secretaria Municipal de Saúde, expedir a ordem de remoção do corpo para o ML. A remoção é feita pela Defesa Civil Estadual. O hospital já reforçou o contato com o órgão para a retirada. Então, essa informação que a gente tem mais recente, né? E a gente espera muito que esse processo seja agilizado, porque ele, como falou, já está esperando aqui, o corpo chegou desde 7 horas da manhã de ontem. Liguei ontem 34 vezes porque o legista que estava no local falou para eu ligar para ele até às 7, eu liguei 34 vezes e nada foi dito. Aí liguei hoje mais 14 vezes e nada tive resposta. Aí quando eu pedi permissão para entrar para reconhecer meu pai, a porta estava fechada. E quando eu chegar tinha 3 pessoas lá já esperando e assim já tinham dito para ele que ele estava no trânsito, no engarrafamento. E ao perceber, ele saiu de uma sala com uma garrafa de 2 litros de suco de laranja. Entendeu? Então, assim, enquanto aqui a gente está pedindo socorro, eles estão lá tudo parasitando, ganhando mole sem trabalhar, entendeu? Tudo com e-mail hoje em dia que é fácil e não tem. Mandaram eu a procurar assistência social. Fomos lá e nada foi dito. Meu tio ligou para a ouvidoria. Fomos lá e nada, só pode tomar uma providência daqui a 12 horas. E aí, assim ele falou pra gente que 11 horas o corpo do meu pai seria retirado. E não foi, entendeu?
E assim, ainda vai passar pelos trâmites todos. E quando vai enterrar meu pai? E assim como nossa família, diversas aparecem aí a cada minuto, entendeu? E a tendência é só piorar, porque melhoria não tem. Entendeu? Porque tem muitos lá dentro que querem trabalhar, mas a quantidade de poucos que não querem já faz muita diferença. Então, para você ver, ó, Caio, com você aí. o hospital estava dizendo que já entrou em contato com a Polícia Civil. Se entrou em contato com a Polícia Civil, eu estou eximindo o hospital, a pancadaria vai ser da Polícia Civil ou no Corpo de Bombeiros. O que eu quero saber é o seguinte, tá com a Polícia Civil, não comunicou ao IML? Foi isso? Não chamou lá o rabecão para poder levar o corpo? Vocês estão trabalhando ou estão brincando aí? Porque a família tá lá, irmão. Não pode acontecer isso. Todos os dias que eu estou na rua é o que eu mais vejo. Eu queria saber, se fosse um familiar de um rico, se o pessoal ia fazer isso. Cadê a Secretaria de Estado de Polícia Civil para falar alguma coisa? Cadê a Secretaria de Estado de Defesa Civil para falar alguma coisa? Cadê o rabecão? É um absurdo. Aí a família fica esperando. Sabe, ô Carregosa, isso eu não consigo entender. Sabe, é um trâmite, é uma burocracia tão chata, que na hora H, quem sofre é a população. É igual quando morre alguém dentro de casa, que você tem que chamar SAMU, que nunca tem ambulância. Você chama SAMU, espera 7 horas para aparecer um raio de uma ambulância lá, os trâmites que eles criam, em vez para facilitar, para dificultar a vida da população, cara. Assim, o problema de óbito é que sempre vai ter burocracia. Para ter noção, ontem eu tive até um caso de um óbito de um inglês que estava passando aqui férias no Brasil e a própria burocracia inglesa também estava dando problema com a nossa burocracia e o corpo lá parado já atestado causa natural da morte. O que acontece, assim, IML, quando existe causa natural, o SAMU vai lá e dá o atestado de óbito. Quando existe dúvida, e a dúvida é morte violenta, que a gente chama morte suspeita. Morte suspeita se você não sabe se é violenta ou natural. E morte violenta é acidente ou crime, homicídio, por exemplo. E esse caso é uma morte violenta. Você tem que passar pelo IML. Então, como é feito já quando o corpo está no hospital, o protocolo? E esse protocolo funciona. Todo hospital ele tem policial lá dentro que fica fazendo, às vezes tem preso custodiado, e ele também fica fazendo essas comunicações compulsórias. Ele comunica a delegacia falando que teve alguém que deu entrada em óbito vítima de PAF. A delegacia faz... Deixa eu te interromper só uma coisa. Você passou a informação, só para quem está em casa entenda melhor. Olha só. Se morreu uma pessoa vítima de tiro ou uma morte suspeita dentro de casa ou uma morte dentro de casa, o primeiro agente que vai na sua casa é a Polícia Militar. Não, Polícia morte Militar. natural é Não, SAMU. Polícia Militar. Polícia Militar vai chegar lá e falar, ó, isso aqui tem característica de ser uma morte natural. Aí entra em contato com... Isso eu tenho certeza absoluta que eu já liguei para todos os órgãos, que eu fiz uma matéria aqui para checar isso. Entra em contato com o SAMU vai lá, atesta a morte, se for natural, ok? Se tiver suspeita, tem que ter a remoção para o Instituto Médico Legal. Até porque, se não tiver suspeita de morte, o pessoal da funerária pode chegar lá, leva o corpo ao laboratório, o médico legista de lá, do laboratório, atesta que a pessoa morreu de morte natural, entrega a pessoa. Isso a gente vai brigar aqui, eu tenho certeza absoluta. E sabe por quê? E eu digo isso até porque minha avó, quando é morte natural, é o SAMU. Você aciona o SAMU. O SAMU ele tem que chegar lá no local e ele vai atestar a morte. Se o SAMU achar que tem alguma coisa suspeita, aí ele aciona a Polícia Militar. Porque o que vai acontecer é o seguinte, se alguém agora, por exemplo, uma avó de 90 anos, um avô de 100 anos, falecer e ligar para o 90, a Polícia Militar não vai sabendo que foi morte natural. Falou, ele é muito idoso, teve um ataque cardíaco aqui. Tem que ser o SAMU. Quando tem alguma coisa estranha, o SAMU ou o bombeiro, eles já acionam a Polícia Militar, que já vai no local e já aciona a Polícia Civil. Quando é morte violenta, que é esse caso, tem a morte violenta no local, a DH é acionada no local. Então, quem assume o caso de morte violenta no local é a DH. Se o corpo estiver no local, se o corpo for socorrido para o hospital lá tem um plantão de policial que ele aciona a delegacia da área. A delegacia da área faz uma remoção de verificação de óbito, é o nome do procedimento. Expede a guia. E pelo rádio ela aciona todos os órgãos responsáveis para fazer esse translado. Aí vai a Defesa Civil, que é responsável pelo translado de corpo, levar o corpo do hospital para o IML. A polícia, por exemplo, ela não tem essa proatividade de buscar o corpo, de tirar o corpo do local. Ela atesta, pericia e leva para o IML. Esse caso, pelo que dá para entender, o corpo está no hospital e não foi feito esse translado.
o caminho não é a Polícia Civil, pelo caso do IML, porque o IML não faz esse translado de corpo. São os órgãos responsáveis, que é o Corpo de Bombeiro e a Defesa Civil, que faz esse translado de corpo para chegar no IML. Quem comunica ao pessoal do automático, é automático. Porque eles, o hospital e a polícia aciona por rádio. A polícia aciona por rádio. Mas, enfim, a gente vai continuar ainda no assunto, tomando conta. Eu vou ficar pedindo aqui ao longo do programa para ver se alguém consegue ajudar essa família, que é mais um problema. Fabi e o filho desse senhor, olha, toda força para vocês aí, que Papai do Céu possa iluminar o coração seu, de toda a sua família. Essa perda nesse momento de final do ano é muito difícil, mas aquela coisa, irmão, batalhe e lute pela honra do seu pai. Porque, infelizmente, o que a gente vê no Rio de Janeiro são pessoas vítimas da violência. Todo dia a gente fala isso aqui e ninguém, infelizmente, nunca faz nada.